Olá, este é o canal Enfatizando a Palavra. Seja muito bem-vindo! A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal Enfatizando a Palavra. Estamos de volta com nossas lições e esta é a revista, cujo tema é a obra da salvação. Eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva aqui embaixo e toque também no sininho para que você possa estar recebendo as notificações do nosso canal. E assim você estará contribuindo para que possamos divulgar ainda mais a palavra de Deus com estudos bíblicos. Que Deus abençoe você. Muito bem, a lição desta semana, a de número 2, que estaremos falando, é o seguinte tema: a salvação na Páscoa judaica. O texto áureo diz o seguinte: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo capítulo 6 e o versículo de número 6. Muito bem, sem mais delongas, nós partiremos então para o comentário da lição. A nossa introdução, que diz o seguinte: na Páscoa, os israelitas relembram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação de seu povo, livrando-o da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão promovida pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus à sua promessa, do seu amor libertador e do cuidado sem igual em favor do seu povo. Meus queridos, todos nós sabemos que Jacó desceu para o Egito por causa da fome na época, justamente em que seu filho José era governador. E daí então, depois de muitos anos que se passaram, morreram toda a família de Jacó, inclusive José, levantou-se um novo faraó que não conhecera a José. E então começou a escravizar o povo. E o povo ficou cativo e escravizado no Egito. Muito bem, um breve comentário da nossa introdução. Veja que o texto áureo diz o seguinte: Eu sou o Senhor. Olha que interessante. Como que Deus se apresenta para Israel. Israel agora está num lugar estranho, de uma língua diferente, de costumes totalmente diferentes. E Deus, quando levanta um libertador, cujo nome era Moisés, Deus diz para ele, vai dizer ao povo: Eu sou o Senhor. É a forma como Deus se apresenta para Israel. Não há outro Deus, apenas um, o Deus que tem poder. E Deus iria provar isso para o povo, de fato, que Ele é Deus, que Ele tem poder. Então é a forma como Ele se apresenta. Ele diz ainda: Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Interessante. Quando Deus diz isso, queria tirá-los por causa do sofrimento que aquele povo vinha passando, vinha sofrendo. O clamor deles subiu até Deus, e Deus ouviu, Deus viu, Deus via o sofrimento daquele povo. E Deus então iria libertá-los daquela terra estranha. Deus ele se apresenta como o Senhor. Ele faz uma promessa de resgate para Israel. Irei resgatá-los da terra do Egito, da mão de Faraó, da servidão. Deus faz promessa. Deus fala de juízo sobre o opressor. E Deus disse que iria tratar com aquele povo do Egito, porque claro que eles não iriam permitir que Israel saísse de lá. Mas Deus então faz uma promessa. Ele se apresenta como Senhor. Ele faz promessas de tirá-los de lá, de trazer juízo sobre aquela gente que o havia oprimido. E também a Páscoa, ela vai trazer o quê? Muito bem.
falando da Páscoa, a Páscoa ela vai trazer à memória do povo um ato milagroso de Deus. Isso dentro desta pequena introdução. Então eu disse que na verdade prática nós lemos aqui no texto áureo, texto áureo, que Deus faz promessas, queria tirá-los do Egito, queria livrá-los da carga da servidão. Deus fala de juízo opressor sobre eles. E em se tratando da Páscoa, que é a saída dos judeus daquela terra, então a Páscoa, que é uma festa que eles deveriam comemorar uma vez por ano, essa Páscoa ela traz então à memória do povo um ato milagroso de Deus e também uma lembrança da fidelidade de Deus à sua promessa. Você vai se lembrar que lá em Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14, Deus, quando está falando com Abraão, Deus diz para Abraão assim, olha, a sua gente, o seu povo, eles serão cativos em terra estranha, mas também eu tratarei com aqueles que os escravizar. Deus já havia dito para Abraão que o seu povo seria cativo em terra estranha. E esta Páscoa que nós vamos estudar hoje, estaremos estudando, ela vem então trazer à memória do povo um ato milagroso de Deus. Porque somente um Deus santo, verdadeiro, um Deus real, poderia fazer o que Deus fez. Tantos milagres aos olhos do povo. Muito bem, a instituição da Páscoa, o livramento nacional. Veja, para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Mas ainda, essa magna celebração significa a verdadeira libertação experimentada por uma nação, expressada pela liberdade espiritual do povo para servir ao Deus Criador. Perdão. Bom, o livramento nacional. Veja só. A libertação da escravidão física. O Israel, eles, por tantos anos, servindo aos egípcios, debaixo de cargas pesadas, e muitas das vezes sofrendo açoites. O que acontecia? Aquele povo estava sofrendo, trabalhando ali, naquela terra. E com o passar do tempo, Deus ouviu, Deus se lembrou de sua promessa. Deus se lembrou. Não que Deus tenha esquecido, mas é um modo de dizer, Deus se lembrou que ali estava o seu povo, aquele povo que ele havia trazido com Jacó, que ele havia cuidado, agora está servindo a Faraó e uma servidão muito dura. Então Deus iria libertar da escravidão física mesmo. Eram trabalhos forçados, com muitos açoites. E Deus então promete tirá-los debaixo daquela carga. Agora uma outra questão é a libertação espiritual. Eles viviam numa terra pagã de muitos deuses. Uma terra onde o próprio Faraó se dizia Deus, o Deus Ra, filho do Deus Sol, e por aí diante muitos outros deuses, muitas divindades que eles adoravam. E Israel estava ali, e era uma obrigação para o povo servir ao Deus da terra, onde eles moravam, onde eles, na verdade, eram subjugados. E é exatamente aí, meus queridos, que nós, como cristãos, devemos fazer a diferença. Onde estivermos, jamais nos dobrarmos diante do sistema religioso que contradiz o princípio bíblico, que contradiz a palavra de Deus. Então, a instituição da Páscoa, esse livramento nacional, ele vem libertar o povo, tanto da escravidão física, quanto da escravidão espiritual que eles viviam lá no Egito. Agora Deus iria levá-los para uma terra onde o Senhor Deus estaria com eles, onde o Senhor Deus seria o seu Deus, o seu protetor, o seu abençoador. A libertação da escravidão, como eu acabo de falar, é a dominação e humilhação que aquele povo sofreria.
estavam sob um jugo político, econômico, social e religioso. Então a nação que era dominada por outra, ela deveria seguir tanto o mandamento, as ordens da nação pela qual ela era subjugada. E aqui nós temos então Israel, que estava subjugado pelo Egito. Então a obrigação deles era o quê? Eles dependiam tanto economicamente, socialmente, religiosamente, tudo do Egito. E eles eram obrigados a estar sob as ordens e os vereditos aí daquela terra do Egito. Bom, então eles eram dominados, eles eram humilhados, tá? Porém Deus ouviu o gemido de Israel. Quando você está orando, quando você está chorando na sua casa, no seu quarto, Deus ouve a oração. Deus ouve o seu gemido. Ana, por exemplo, lá no templo, na casa de Deus, no templo de Eli, ela somente movia os lábios. Porém, Deus entendeu o movimento dos lábios dela. Muito bem. Terceiro subtópico. A nova celebração judaica. Veja, a Páscoa passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas, pois esta celebração foi instituída por Deus. Veja que interessante. Tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito que fora tão rápido. A nova celebração judaica, instituída por Deus, era uma obrigação. Eles tinham a obrigação então de comemorar, de festejar esta festa da Páscoa. Tá? Significar também juízo para o Egito. Um juízo para o Egito. Toda vez eles iriam se lembrar que quando Deus ordena que eles instituíssem a Páscoa, que eles deveriam comer o cordeiro, um cordeiro para cada família, espargisse o sangue, porque Deus iria passar por ali, o anjo da morte iria passar e matar todos os primogênitos de homens e de animais no Egito. Ou seja, isso era um juízo para a terra do Egito. Então a nova celebração em judaica traria à memória deles exatamente isso. O quê? Um juízo para o Egito, uma liberdade para Israel e a passagem da morte para a vida em Cristo para nós cristãos. Você entende então agora a grandeza e a beleza desta festa instituída por Deus? Era uma ordem, eles deveriam se cumprir. E nós hoje comemoramos a Páscoa em que sentido? Quando celebramos a ceia na igreja, estamos relembrando aquele momento da morte e ressurreição de Cristo, que é a nossa Páscoa. Por Ele estamos aqui, por Ele fomos resgatados, por Ele fomos salvos e para Ele iremos um dia morar na eternidade. Falando agora em Páscoa, eu quero deixar uma pergunta para você que é pai, você que é mãe. Você já ensinou para o seu filho o verdadeiro valor da Páscoa, o verdadeiro significado? Para muitas pessoas por aí, para crianças, a Páscoa somente é uma festa onde se faz troca de chocolate, de coelhinho da Páscoa. E o sistema hoje, mundano, ele faz com que as pessoas se esqueçam, não se lembrem, ou sequer aprendam ou saibam que a Páscoa tem um significado grandioso. Significa para nós, cristãos, a passagem da velha vida para a nova vida, da morte para a vida em Cristo. Significava para os judeus a libertação da escravidão, da opressão. Ou seja, era uma ação salvadora de Deus para o seu povo Israel. Então eu te pergunto, você já ensinou para o seu filho? Você já mostrou para ele o verdadeiro significado da Páscoa? Se não fez, querido, faça isso. Ensine o seu filho. Muito bem, o segundo tópico, o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro no Antigo Testamento. O Cordeiro constituía a parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão dos pecados. Muito bem, para se oferecer o Cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. Veja só,
preste bem atenção agora, o cordeiro no Antigo Testamento, ele era a parte fundamental no sacrifício. Sem o cordeiro não havia sacrifício, não teria como. Como fazer um sacrifício sem um animal? Imagine você que é músico. Aí eu te pergunto, qual é o elemento fundamental da música? Bom, o elemento fundamental da música é o som. Sem som, não há música. Embora na música existam as pausas que fazem parte da música, mas sem som não há música. Da mesma forma, sem um animal, sem o cordeiro, não havia sacrifício. Então ele era a parte fundamental do sacrifício. E para ser oferecido, havia algumas exigências, como por exemplo, o animal deveria ser limpo. Não poderia ser qualquer animal. Ou seja, teria que ser um animal limpo. E o cordeiro era um animal limpo. Depois você poderá estudar na questão de animais limpos e animais impuros, lá no livro de Levíticos. Mas deveria ser um animal limpo, sem manchas, sem mácula, um animal sem defeito, um animal que não poderia ter nada quebrado. Você entende agora? Aí você vai entender que lá no futuro, muito tempo depois, e que isso daqui apontava para o sacrifício de Cristo. Jesus não teve um dos seus ossos quebrados. Por quê? Porque o cordeiro teria que ser perfeito. E Jesus, ele era perfeito. Tanto que nenhum dos seus ossos foram quebrados, como disse o profeta Isaías. Ele era o símbolo do sacrifício de Cristo. Ou seja, então, o cordeiro morto na Páscoa, na festa judaica, onde era oferecido, ele era uma sombra do Novo Testamento, uma sombra do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Nós já vamos, para não ficar um vídeo muito longo, vamos já partir para o terceiro tópico, que diz o seguinte. Vamos lá, o terceiro tópico, você pode estar acompanhando na sua revista, que diz o seguinte. O sangue do cordeiro. O significado do sangue. Bom, o primeiro sacrifício de um animal foi feito pelo próprio Deus. Eu vou ler somente os tópicos. O primeiro sacrifício de animal foi feito pelo próprio Deus e você vai encontrar isso aqui no livro de Gênesis capítulo 3. Quando então Deus chega para Adão e lhe pergunta onde estava, Adão disse, eu estou escondido porque vi que estava nu. Então Deus precisa sacrificar um animal para fazer vestimenta de peles para cobrir a nudez, tanto de Adão quanto de Eva. Aí vemos então aqui que foi preciso derramamento de sangue para poder, por causa da questão aí do pecado. Tá? Então você entende que um animal precisava morrer para apagar a vergonha daquele que havia pecado. E quando uma pessoa ia fazer um oferecimento, oferecer um animal, ela fazia pelo seu próprio pecado. Ao passo que Cristo hoje, Cristo ele fez por nós um grande sacrifício. Ele é quem fez. Ele era o cordeiro, o ofertante e a oferta ao mesmo tempo. Ele fez isso por nós. Era a forma de expiar o pecado. Então, quando você matava um animal, se degolava, o que acontecia? Aquilo era uma forma de expiar o pecado da pessoa, do indivíduo. Tá bom? O sangue do cordeiro servia para isso. Sangue é vida. E só assim um homem tinha sua relação com Deus restabelecida. Então, a partir do momento que uma pessoa pecava e que era oferecido um animal para cobrir aquele pecado, assim como era feito pelo sacerdote, como era feito pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, quando o cordeiro era degolado, então eles espargiam o sangue ainda morno em cima do animal, depois ele era queimado, e assim Deus recebia aquela oferta para a expiação do pecado dos homens, das pessoas. O sangue do cordeiro pascal, uma ordem que não poderia ser esquecida. Você consegue entender? Uma ordem que não poderia ser esquecida. Deus, ele ordenava isso, que eles deveriam celebrar esta festa no mês de Abib, que era entre março e abril. Deveriam comemorar a festa da Páscoa, relembrando então a saída do Egito, a libertação, o livramento, a salvação. Eles tinham então a obrigação de cumprir esta ordem de Deus. Sangue nas ombreiras
e no umbral, Deus ordenou que eles passassem o sangue do animal, porque Deus iria passar lá no Egito, e então o anjo da morte passaria por ali, e todo primogênito do Egito iria morrer. É Deus fazendo juízo sobre o Egito e seus deuses. Um sinal de proteção. O sangue é sinal de proteção. Ou seja, quando o anjo da morte passasse pelas casas dos egípcios e visse o sangue, eles não tocariam em ninguém. E foi isso exatamente o que aconteceu. E agora, o sangue de Cristo, ele nos livra de todo o mal. Jesus Cristo derramou seu sangue por nós, em nossas vidas, e hoje somos libertos. Não precisamos fazer sacrifício de animal. Não precisamos fazer como muitos fazem, benzer a casa, jogar sal grosso, jogar água benta. Nada disso. Para isso nós oramos a Deus. O Senhor, os anjos de Deus acampam ao redor de nossas casas. Deus, ele ouve a nossa oração. Isso é coisa maravilhosa. Último, o sangue da nova aliança. Jesus era a oferta e o ofertante simultaneamente. E com isso, Cristo ele rompeu a barreira de separação entre Deus e o homem. Por isso que ele morreu com os braços abertos. Para quê? Para nos salvar, para nos unir a Deus. Cristo nos uniu a Deus, nos dando livre acesso agora em orar. Não precisamos não precisamos de um profeta ou de um sacerdote para falar com Deus, para levar nosso sacrifício, não. Nós podemos dobrar nossos joelhos, como Jesus disse, em nosso quarto, nossa casa, na igreja. Onde você estiver, você pode falar com Deus na rua, em espírito, e Deus está nos ouvindo e Ele responde. E Jesus Cristo, com o sangue da nova aliança, Ele nos trouxe, nos resgatou da morte e nos trouxe para a vida, para vivermos juntamente com o Pai. E para concluirmos, para os judeus, a Páscoa traz à memória a ação libertadora de Deus, tirando-os da mão do opressor do Egito. Para os cristãos, para nós cristãos, é a lembrança da redenção da morte de Cristo em favor da humanidade. Que Deus abençoe você, meu irmão. Continue estudando, se preparando para ensinar a sua sala, a sua classe, seus alunos. Eu me despeço por aqui. Peço que você, encarecidamente, você curta nossos vídeos, comente, deixe aí para nós aí uma sugestão e assim estaremos abençoando sua vida. Antes, eu gostaria de lhes apresentar, eu tenho esta apostila que escrevi, é um trabalho já de uns 10 anos de pesquisas. O tema está aqui, você pode ver. Interpretando textos difíceis. Deixe-me tirar aqui plástico. Interpretando textos difíceis. Aqui você vai encontrar temas, por exemplo, deixa eu me falar só alguns para você, para que você saiba. Tipo assim, o que era o canto do galo? Era o canto de uma ave ou não? Ou era de uma trombeta? O que a mulher de Jó disse para ele? Abençoa Deus e morre ou amaldiçoa Deus e morre? Por que no princípio a terra era vazia? O segredo de Natanael, revelado por Jesus. Sansão cometeu suicídio? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Quem matou o gigante Golias? Davi ou Elanã? Os anjos na casa de Ló? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Os dinossauros existiram? Bom, na verdade são 25 questões para você, perguntas até mesmo difíceis, né, de se entender. E você poderá então estar sendo abençoado. O que eu estou oferecendo para você, não estou vendendo, eu estou apenas oferecendo para você. Se você quiser adquirir essa apostila em PDF, eu peço que você deixe o seu pedido aí no comentário e então eu estarei postando esta apostila para você, enviando para o seu e-mail. Deixa o seu nome, o seu e-mail e então eu envio para você com muito amor e com muito carinho, que vai servir grandemente para enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.